Milhares de clientes lotaram o luxuoso Beverly Hills Supper Club, completamente alheios ao fato de que sua noite de diversão estava prestes a se transformar em um inferno aterrorizante. Em poucos minutos após as primeiras chamas, um tsunami de fumaça e calor engoliu o enorme complexo, transformando rapidamente a fuga em uma armadilha mortal para aqueles que não conseguiam encontrar as saídas. Foi um acidente ou um ato deliberado para encobrir os segredos do clube? É fim de semana do Memorial Day e o Beverly Hills Supper Club está lotado até o último lugar. O estacionamento está lotado de carros e o clube está sediando vários eventos, incluindo um aguardado show de John Davidson. A noite, no entanto, será marcada pela superlotação e pelo desrespeito às normas de segurança. No total, acredita-se que até 3.000 pessoas estavam no clube naquela noite, mais do que o dobro do permitido pelo código de incêndio para o local. Com o número de saídas disponíveis, a sala de cabaré onde o show aconteceu estava lotada muito além de sua capacidade segura. A maioria das mortes, infelizmente, aconteceria aqui. Localizada no final de um corredor, ela ficava bem longe da entrada principal do clube. Ao longo dos anos, mais e mais salas foram adicionadas ao prédio, transformando-o em um enorme complexo de entretenimento de 6.000 metros quadrados. Os problemas já haviam começado na Sala Zebra mais cedo naquela noite, quando uma festa de casamento terminou abruptamente por volta das 20h30. A festa teve que ir embora. Por causa do calor excessivo e de ruídos estranhos vindos debaixo do chão, o local ficou vazio até que um funcionário sentiu cheiro de fumaça às 20h59. Ao entrar na sala, ela observou uma fumaça densa e escura suspensa abaixo do teto. O corpo de bombeiros foi acionado minutos depois, enquanto os funcionários pegaram extintores para combater as chamas no teto. Eu quero todos vindo. Para as equipes disponíveis responderem a este endereço. Eles não faziam ideia de que abrir as portas da Sala da Zebra alimentava o fogo com oxigênio fresco e causava um flashover. Os extintores se mostrariam inúteis contra o incêndio crescente. Os bombeiros chegaram ao local às 21h06. Já haviam fumaça saindo em cascata do prédio enquanto se aproximavam. Mais de 520 bombeiros de 24 estações de combate a incêndio enfrentaram o fogo no labirinto que era o prédio. As chamas rapidamente devoraram cortinas e outros móveis inflamáveis, liberando gás tóxico e fumaça preta densa no ar. O fogo subiu rapidamente por uma escada em espiral, bloqueando a saída mais viável para quase 200 pessoas no segundo andar, e depois avançou pelo corredor em direção ao salão do cabaré. Os investigadores concluíram que o incêndio se espalhou rápido, chegando ao salão do cabaré em 2 a 5 minutos. Como resultado, a notícia do incêndio e os primeiros sinais de fumaça e chamas chegaram simultaneamente ao salão do cabaré pouco depois das 21h. Dentro havia uma estimativa de 900 a 1.300 convidados, mais do que o dobro do normal. Cadeiras e mesas foram colocadas nos corredores, rampas e escadas para acomodar todos. Os frequentadores começaram a se dirigir para as saídas da sala quando, por volta das 21h10, a energia acabou e tudo ficou totalmente escuro. O pânico tomou conta e as pessoas passaram a se empurrar e aglomerar, pois o fogo bloqueou 2 das 3 saídas do salão do cabaré. A multidão se espremeu pela única saída restante, onde os corpos se amontoaram, criando uma barreira impenetrável que dificultou os esforços dos socorristas para puxar as pessoas para fora em segurança. Quando cheguei às portas internas, que ficam a cerca de 9 metros dentro do prédio, vi aquelas grandes portas duplas e as pessoas estavam empilhadas como lenha. Elas estavam empilhadas até o topo, continuavam se jogando umas sobre as outras, tentando sair. Olhei para trás, por cima daquela pilha. Não eram só pessoas mortas, havia mortos e vivos naquela pilha. E eu entrei. Comecei a pegar 2 de cada vez, tirando-os da pilha e arrastando para fora. Muitos frequentadores que conseguiram escapar da multidão acabaram se perdendo, sufocando na fumaça densa, enquanto tentavam encontrar outras saídas. A ausência de um sistema de alarme de incêndio funcional no extenso complexo agravou ainda mais o desastre, já que pessoas em salas isoladas do local permaneceram alheias ao perigo iminente. Mas havia outros problemas também. O clube de jantar não atendia a vários padrões básicos de segurança para um local do seu tamanho e uso. Eles não tinham paredes corta-fogo, sistema automático de supressão de incêndio
ou detectores de fumaça. Além disso, a maioria das saídas das salas de eventos levava por corredores internos estreitos e áreas de serviço, em vez de diretamente para fora, dificultando a evacuação. Essas falhas se mostraram fatais naquela noite, quando a temperatura na sala do cabaré chegou a 2.000 graus Fahrenheit. Os bombeiros não conseguiram tentar mais nenhum resgate com segurança até as 23h30. O comando do incidente previu o colapso iminente do telhado do prédio e evacuou todos os bombeiros. 1352 Condado. Você me escuta? Por favor, estou avisando a todos os homens dentro e fora da posição do inimigo para tocarem suas calças no canto sudeste. A unidade aérea está prestes a desabar. Esvaziem o prédio. Esvaziem o prédio. O incêndio violento só foi controlado algumas horas depois, mas algumas partes do prédio continuariam queimando pelos próximos 2 dias. Nas primeiras horas do dia 29 de maio, as autoridades já haviam retirado 134 corpos do local. 3 dias depois, quando as operações de resgate foram encerradas, o número total de mortos chegou a 162. O número de vítimas ainda aumentaria mais tarde. 99 corpos foram encontrados na sala do cabaré na noite do incêndio. Nas proximidades da saída A, as portas duplas de vai-vem à esquerda do palco. Além disso, mais 34 corpos foram encontrados perto da saída B, localizada à direita do palco e próxima aos camarins. 26 vítimas foram encontradas nas cinzas da área ao redor da saída A. Todos, exceto 2 clientes, morreram a menos de 9 metros de uma saída. Mais 3 vítimas do incêndio morreriam posteriormente em um hospital, elevando o número de mortos para 165. Enquanto 2.600 pessoas conseguiram sair vivas naquela noite, mais de 200 pessoas também ficaram feridas. Durante a investigação das cinzas, uma sequência de negligências e riscos à segurança expôs a real causa do incêndio. Eles concluíram que a origem do incêndio no teto da sala Zebra foi causada por uma fiação de alumínio defeituosa. Surpreendentemente, também foi revelado que o arquiteto não possuía licença adequada, além das inúmeras violações de segurança no projeto do prédio e na proteção contra incêndios. O desastre foi agravado pela detecção tardia, treinamento insuficiente dos funcionários e superlotação. Mas foi um fio defeituoso que causou o incêndio? Ou havia algo mais sinistro por trás disso? A demolição dos restos do prédio começou quase imediatamente, antes que as cinzas do incêndio tivessem esfriado completamente, danificando evidências cruciais. Um chefe dos bombeiros disse que as investigações foram encerradas logo depois, levando-os a crer que o incêndio foi criminoso. Além disso, o proprietário do clube teria recebido uma carta ameaçando incêndio criminoso na noite do incêndio. Ao longo dos anos, vários funcionários do clube mantiveram a mesma posição e afirmam ter visto algumas atividades suspeitas no dia do incêndio. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo? E eles me disseram que era o sistema de ar-condicionado, e eu não tinha como saber que não havia sistema de ar-condicionado naquela sala. Brock afirma que suas suspeitas se confirmaram dias após o incêndio, ao questionar sobre o serviço na sala Zebra. Rick Schelling Jr., o filho mais velho, notou 2 funcionários de manutenção na sala. No dia do incêndio, ele disse, não, foi 6 semanas antes. Falei, não, no dia do incêndio. O Sr. Schelling então disse, queimaram meu pai lá. Perguntei, como assim? Ele respondeu, eles finalmente conseguiram pegá-lo. Após o incêndio, as investigações iniciadas pelo estado de Kentucky, um grande júri e um promotor especial foram todas encerradas sem julgamento público. Ações contra os donos do prédio e a companhia de serviços foram resolvidas extrajudicialmente. Como resultado, o incêndio do Beverly Hills nunca seria submetido a um julgamento público completo. Então, em uma decisão inovadora, as famílias das vítimas entraram com a primeira ação coletiva de responsabilidade civil em massa da história dos Estados Unidos. Isso significava que, em vez de apenas processar a boate, eles enfrentaram toda a indústria de fios elétricos de alumínio, dizendo que ela era a responsável pelo incêndio. Foi uma atitude ousada, mas funcionou e no final, o caso foi resolvido fora dos tribunais por 49 milhões de dólares. Embora nada tenha sido comprovado sobre incêndio criminoso, a tragédia levou a códigos de incêndio mais rígidos, como sprinklers, alarmes de fumaça e sistemas de alerta por voz obrigatórios.
Também iniciou a proibição de toda fiação de alumínio em futuros projetos de construção. Hoje, uma estátua e 2 cruzes vigiam o local onde negligência grave e suposta atividade da máfia tiraram a vida de 165 vítimas inocentes, tornando esse o 3º incêndio em boate mais mortal da história dos Estados Unidos. Assista ao episódio a seguir. Se gostou do vídeo, deixe um like e comente para apoiar o canal.